Projeto Chuvas de Bênção, semana 24, terça-feira. Título de hoje, Salmo 23. Condução. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, versículo 2b. Este verso áureo do Salmo de Davi transmite essencialmente a ideia de conduzir os passos para um lugar aprazível. Assim, ao descrever o comportamento da ovelha, no sentido de que ela precisa de um pastor para conduzir seus passos, Davi se vê na mesma condição de dependência quando suplica ao seu pastor para guiar mansamente seus passos. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal e Pastor, de fato guiará seu povo às almejadas águas tranquilas, como João descreveu. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, versículo 17. As ovelhas são totalmente dependentes daqueles que cuidam delas. E quando não sabem qual caminho seguir, elas seguem outros membros do rebanho. Portanto, a ovelha ilustra melhor a nossa dependência por um líder confiável, Jesus Cristo. Além disso, a ovelha não reconhece tal dependência. Entretanto, o pastor enxerga a sua necessidade, como diz o provérbio: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Provérbios 20, versículo 24. Guia-me mansamente. É a oração da qual deveríamos nos apropriar constantemente, como também nos instrui o Espírito de profecia. Em vez de marcar o caminho com a inclinação natural, nos dispõe a seguir. Deveríamos orar. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 3, página 54. Os predicados de Satanás, presunção e autossuficiência, são legados do pecado repassados ao homem. Por isso temos a tendência de querer seguir caminhos que julgamos serem corretos. Mas a palavra de Deus diz que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhes dirige os passos. Já Davi nos mostra um exemplo a ser seguido. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmo 17, versículo 5. Ora, sabendo que o Senhor é quem dirige os nossos passos, maior razão para reconhecer a dependência que devemos a Ele, pois o caminho de Deus é perfeito e Jesus mesmo disse ser o caminho. Mas o fato de ser guiado para o plano da salvação depende do livre arbítrio de cada um para que Deus atue no coração, porque só assim o Senhor guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Caro ouvinte, temos um pastor que vai à frente do seu rebanho e fala conosco e nos chama. Ora, basta-nos ouvir a sua voz e seguir os seus passos. E por fim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmo 37, versículos 23 e 24. Autor e narração, Anápio Vichnievsky Gebhardt. Deixe seu like e se inscreva no canal.